Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Nietzsche. Para ilustrar mais detalhadamente essa crítica nietzschiana de Nietzsche à razão, contrapondo aí sua vontade de poder, tomemos um de seus aspectos vinculados à análise da linguagem. Como escreveu o filósofo francês Michel Foucault, que viveu entre 1926 e 1984, em seu livro As Palavras e as Coisas, de 1966, a linguagem só entrou diretamente por si própria no campo do pensamento no fim do século XIX. Poder-se-ia mesmo dizer no século XX, se Nietzsche, o filólogo, não tivesse sido o primeiro a aproximar a tarefa filosófica de uma reflexão radical sobre a linguagem. Isso está na obra As Palavras e as Coisas, de Michel Foucault, né? De fato, Nietzsche percebe a importância de tratar da linguagem no interior de sua crítica à razão, e o quanto seria necessário reconsiderar o papel das palavras e dos conceitos por ocasião de uma reavaliação do papel da razão para o homem. A razão para Nietzsche é uma espécie de instrumento necessário ao homem na medida em que ele precisa sobreviver. Para tanto, ele precisa calcular, prever o curso das coisas, imprimir permanência em um mundo que é constante transformação. Essa seria a função da razão. Para que isso seja possível, o homem precisa criar signos, palavras, precisa comunicar-se com os outros, ou seja, carece de linguagem. É ela que fornece os meios para estabelecer a comunicação e a permanência no interior do fluxo constante do mundo. Ora, o problema é que muitas das operações da razão terminam sedimentadas nessa trama de conceitos ou palavras. A linguagem, desse modo, cristaliza aquilo que era uma necessidade vital do homem em realidades. Por exemplo, conceitos tais como a alma, substância, causa, Deus, essência, bem e mal, são resultados desse movimento que transforma as criações da linguagem em algo subsistente por si mesmo. Então, palavras que vão sendo criadas ao longo do tempo pela linguagem, elas carecem de um correspondente na realidade, mas elas vão ganhando subsistência própria, tornando-se realidades em si, né? Por si mesmo, ou seja, viram hipóstases. Uma hipostasia, ou seja, uma projeção humana que ganha independência, autonomia e vida própria, que se tornam verdades em a medida de avaliação de todas as coisas, passam a avaliar tudo, né? Como resultado desse processo, a razão se torna uma faculdade do homem, também uma hipóstase, né? O que era um mero instrumento transforma-se, com o auxílio da linguagem, em critério para julgar tudo e qualquer coisa. E vale observar, esse processo está na base da construção da civilização e da cultura ocidentais, na medida em que elas são justamente o efeito esperado dessa racionalização, dessa forma arbitrária de criar palavras e desenvolver palavras e fazer com que elas ganhem autonomia, vida própria, independentemente do ser humano. Uma criação do homem que depois ganha independência em relação ao homem, passa a controlar e dominar o próprio homem. Então é isso aí que Nietzsche queria dizer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ativa o sininho e aguarde os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também suas sugestões de temas e assuntos que você gostaria de ver abordados nos próximos vídeos e também seus comentários falando aquilo que você tem achado do nosso conteúdo. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.